O Caco Fonseca é um dos personagens lendários do esporte de aventura no Brasil. Corredor de aventura, que se não bastasse ser um atleta de elite respeitado pelo mundo afora, é também um profissional de treinamento que forma e formou grandes atletas. Diretor da Selva Aventura, também da Run for Fun, autor do livro Corrida de Aventura, A Natureza é o Nosso Desafio, num bate-papo informal. Nós, que há 22 anos atrás iniciamos a relação de amizade, viemos a se reencontrar muitos anos depois e descobrimos que nossos caminhos, apesar de certa distância, estavam paralelos dentro do mesmo segmento de aventura. Você falou que começou em 2000 com a Selva Aventura ou com Corrida de Aventura? Não, foi assim, a gente tinha, depois do quartel, né, que eu gostei bastante daquela parte dos acampamentos, ficar no meio do mato. Eu já tinha uma experiência de muito pro sítio com meu pai, de ficar no mato, tudo. Então já tinha uma afinidade nessa parte. Aí a gente foi fazer o estágio lá no Quinto Bim em Lorena. Você fez foi em Lorena, com uma turma grande lá. Com uma turma. E lá tinha um major que me ensinou a orientar, a introduzir a corrida de orientação na minha vida. Aí eu comecei a orientar, aí eu me dei bem logo na primeira prova. Peguei fácil toda aquela parte técnica, tudo. Aí eu lembro que eu terminei a prova, a Elite fez em 1h10, eu fiz em 1h20. Fiz bem próximo da Elite. E tinha gente chegando com uns 4 horas de prova. Isso era prova fora do exército? Não, era uma prova militar. Era dentro do exército. Então pegou o pessoal de Resende, pegou todo um grupinho. Aí o major falou, pô, você tem afinidade disso daqui, né? E ele começou a me treinar. Começou a mostrar mais, me levou para algumas provas de civil para correr. Aí eu peguei essa afinidade tudo, aí saiu depois lá do estágio. Aí eu comecei a correr a corrida de orientação. Comecei a seguir esses circuitos e comecei a me dar bem. Comecei a correr na Elite logo em 1 ano praticando. Aí depois morei nos Estados Unidos. Aí quando eu voltei, o nosso amigo lá, Márcio Campos, que hoje é monge. Estão morando em Tibete? Não, estou morando em São Paulo agora, mas ele abriu a mão da vida dele para virar monge. Legal, cara, legal também. Não precisava conversar. Essa história é legal. Essa história é legal. Aí ele, quando eu voltei pro Brasil, ele falou, puta cara, tem uma prova aí que é a sua cara. Como você já aprendeu a navegar, vamos montar um time, tem que montar 4 pessoas, tem que ter uma mulher na equipe e vamos entrar numa prova. Aí ele foi fazer inscrição, que era um EMA, né? Acho que era um mini EMA, era uma prova de 24 horas. Aí chegou lá, ele foi fazer inscrição tudo, aí o cara falou, precisa de um nome da equipe. Aí ele falou, nome de equipe? Ele não... Já gritou Selva. Falou Selva na hora, foi a primeira prova, já era Selva. Legal. Então aí ele colocou já como nome Selva, a gente foi participar. Me dei mal na navegação, porque era uma mapa de 1 para 50 mil que eu não estava acostumado. Correr a orientação é 1 para 10 mil, tem várias características diferentes. Só que aí a gente bateu cabeça, tudo, mas terminou a prova, na raça total. Né? E com nenhuma intenção de fazer aquilo trabalho, era só diversão. Era só diversão, era participar de uma prova no meio do mato, com todas as modalidades. Nossa bike, por exemplo, era de ferro. A gente tinha a bike pior possível, né? A gente juntou ali que a gente não pedalava com a bike. O Marcinho, ele era remador, então ele tinha uma vantagem na canoagem com a gente sem a mistura, porque ele colocava um ritmo forte. Eu não remava, não sabia nem remar direito. Então, só que dali foi o start para começar a competir mais, tudo. Aí chegou naquele empate, né, tava na faculdade, não tinha dinheiro para participar das provas, e as provas eram caras. Fora o transporte, a logística, tudo. Logística, equipamento, tinha muito equipamento que o pessoal trazia de fora, não tinha no Brasil. E a gente não tinha, a gente usava roupa normal, tênis normal, bicicleta pesada. E a gente olhou e falou, a gente tem que fazer alguma coisa para participar dessa prova. Só que a gente estava iniciando, vai pedir patrocínio para quem? O cara está iniciando uma prova, um tipo de competição. Aí eu falei, aí eu já me formei, falei, vamos montar um treinamento para corrida de aventura. Corajoso, cara. Numa época em que pouca gente sabia o que era corrida de aventura. E a gente começou a falar, vamos fazer esse treinamento.
E isso daí começou a entrar aluno, e esse dinheiro revertia para fazer as provas. Competir. Aí, e uma coisa ajudava a outra, porque aí vocês competiam, estavam no topo do ranking. Trazia aluno. Trazia visibilidade, né? Isso. Aí a gente começou a competir, em 2003 a gente foi para a primeira lona, a gente foi pro Ecomotion da Chapada Diamantina. Com equipamento assim, zero, assim, estava com um bike um pouco melhor, de alumínio já, mas ruim. Blusa, os caras falaram assim, pô, vocês vão pra Bahia, eu achava que era calor, né? A gente não tinha essa noção, né? Então a gente foi pra Chapada e falou que a noite esfriava. Aí eu peguei blusa de lã da mãe, que eu nem tinha blusa de lã, e peguei calça de moletom. A gente foi na raça e terminou a prova. Aí, depois dali pra frente, a gente começou a ter alguns patrocínios, aí tem um patrocínio forte, depois começamos com o Kailash, tudo ali em 2003. Começou e a raça, competência com um equipamento bom, né? Aliás, fazendo uma pausa nesse sentido, você acha que o equipamento bom faz muita diferença, ou se o cara é bom, o cara faz de qualquer jeito, mesmo hoje? Cara, assim, é muita diferença, não é assim pouca diferença, porque eu vejo assim, eu peguei toda a evolução dos equipamentos, de Under One, de Anorak, você tem a Anorak simples e o Anorak top. Aquele preço do top é justificado porque quem já pegou menos 20 numa prova sabe que aquilo ali fez toda a diferença. Então a bicicleta nem se fala, a bicicleta teve uma evolução de quando a gente começou lá em 2000 pra cá, assim, absurdo. E às vezes eu pego uma bicicleta que eu usava antigamente, de alguém assim emprestado na praia, vou assim, nossa, como eu andava nisso daqui. Como eu fazia a prova, subia a montanha com isso daqui. E hoje em dia a bicicleta, assim, geometria, totalmente coisa para subida, relação, nem se fala, a bicicleta é super leve para carregar nas costas quando precisa. Então mudou muito o equipamento, assim. Toda a parte de iluminação nem se fala nas provas. Muitos detalhes. A mochila, nossa, assim, a evolução que teve, assim, uma mochila assim boa, faz toda a diferença numa prova. Então você tem prova que eu uso uma mochila tal, tem a outra mochila para outra prova. Então hoje em dia, assim, o equipamento faz muita diferença. Meia, até a meia faz diferença. Você pegar uma meia, tem meia que custa, que a gente usa em prova. Bolha no pé, a baba com o pé. Hoje em dia a meia faz muita diferença. O tênis correto para aquela prova faz muita diferença. Então, acho que essa evolução que teve, assim, esses anos que eu acompanho, esses 18 anos que eu acompanho Corrida de Aventura, assim, o equipamento teve uma evolução muito grande e a gente começou a ter mais acesso, né, de coisas de fora, que fez toda a diferença na competição, faz muita diferença. Que legal. Eu tenho aqui no mezanino a minha mochila do tempo do CPR, cara. Com minha tagzinha Canabrava, pediram pra eu mudar o nome lá, né? Então eu comecei a usar o Augusto. Aí o Canabrava sobrou, eu costurei a mochila, cara. Cara, a mochilinha ela é só um nylon, só com alça, assim, não tem nenhuma estrutura, não transfere carga para lugar nenhum. Cara, e a gente fazia as coisas, cara. Fazia acampamento, botava aqueles capacetes pesados ali, às vezes ali em cima dela, poncho. Não sei quantos quilos ficava a nossa mochila, porque era só equipamento ruim, pesado, né? E molhava, ficava mais pesado. Tudo, aquela confusão, cara. E a gente era jovem também, né? A gente exigia pouco de conforto. Assim. E o corpo aguenta, né? Você é mais jovem. Qual a diferença pra você correr 18 anos atrás e correr hoje, cara, com 40 anos? Eu consegui manter mais ou menos a performance, né? De treino, assim. Eu acho que na época do CPY eu era mais rápido, provas assim curtas. E hoje em dia, pela característica da minha competição, eu fiquei mais resistente. Mas ainda corro, ainda consigo correr forte ainda em algumas provas de montanha e tudo. A gente ganhou a Elo Origem esse ano, em Boulder. Foi bem bacana, foi uma prova em altitude. Então também é muita estratégia, a experiência conta um pouco. Eu ia falar, enquanto a experiência acumulada conta para você vencer o cara super resistente e rápido, novinho, né? Porque às vezes toda essa estratégia numa prova desse tipo acaba assim tendo um peso assim, um pouco maior do que às vezes uma pessoa muito forte sem experiência. Tanto equipamento que vai usar, como usar, o que levar. Com relação à corrida de aventura no Brasil hoje,
há cerca de 15 anos atrás, quando a advento do Sport Fair, assim, nosso negócio ele bombava, pelo menos para o nosso mercado. Hoje eles estão muito mais focados, às vezes, em veículos off-road, coisas assim, turismo, né, do que o mercado de aventura em si mesmo. A impressão que eu tinha é que tinha mais corridas acontecendo. Aquele circuito de Adventure Camp, falava-se mais na Ocean e tantas outras. Hoje em dia, como é que tá isso, cara? Tem muitas corridas acontecendo no Brasil? Então, a gente teve um boom assim, da corrida de aventura nessa época, ali de 2000 até 2008, a gente teve um boom que a gente tinha vários circuitos, né? Adventure Camp, Haka, Ultimate, tinha o EcoMotion muito forte, né? Internacional, Brasil Wide, então tinham muitos eventos acontecendo assim, quase todo final de semana. Só que nessa época ali, assim, 2006, começou a corrida também de montanha. Então é um outro esporte que entrou, que era uma parte da corrida de aventura, a corrida de montanha, só que é um esporte mais fácil de realizar. Você precisa de um tênis ali, uma mochilinha, menos equipamento e menos logística do que uma corrida de aventura. E a questão também da orientação. Então a pessoa tem que ter alguém que orienta na equipe também. Então acho que foi um boom assim, normal do esporte assim, que teve no Brasil. E depois o esporte passa a dar uma estagnada até deu uma baixada. Aí deu uma baixada grande, aí agora reorganizou. Agora reorganizou com um circuito brasileiro, então tem provas em vários lugares do Brasil e dentro de uma organização total de uma confederação. Então agora, acho que uns 2 anos para cá, começou a reorganizar de novo e até trazer pessoas novas para o esporte, né, que ficou muito tempo sem entrar gente. Então começou a ter as disputas lá, a gente, a Lontra, e acabaram entrando uma outra equipe para competir também lá na frente. Então isso a gente faltava, assim, ter alguém para puxar, para concorrência, elevar todo mundo. Elevar todo mundo. Então faltou isso daí, por isso a gente acabou indo para muita prova internacional, né, nessa época. Então eu acho que assim, sempre o esporte dá tende a dar uma estagnada, quebra, sobe de novo. Então aí muita gente saiu, tanta logística, porque a aventura acabou indo para provas de mountain bike, vários alunos optaram a fazer provas só de mountain bike, outros só corrida de montanha. Então hoje na assessoria eu tenho menos gente na corrida de aventura, tenho muita gente na corrida de montanha, um pessoal também da mountain bike. Então, só que acho que a aventura está começando a ver assim, crescer de novo. Legal. E nessa assessoria que você faz, quando o cara chega lá na sua empresa querendo entrar para esse mundo, correr ou qualquer coisa nesse sentido, mas você acha que essa assessoria que você dá, ela acaba evoluindo a pessoa muito mais, para muito mais do que uma corrida de aventura, para o jeito de ser mesmo? Então, o pessoal que entra para assessoria, às vezes ele vai, escuta o amigo que fez uma prova, ou ele gosta da natureza, quer experimentar uma corrida assim com bike, corrida, canoagem, ele vai com uma intenção às vezes esportiva até. Só que aí depois que ele começa a entender o que é o trabalho em equipe, saber assim, ser humilde às vezes para situações assim de que a pessoa ela fica mais fraca que o outro ajudar. Então começa a mudar um pouco a mentalidade dela, que a corrida é muito mais do que um esporte em si. E sim, é uma lição, às vezes até de vida. Então as pessoas que às vezes que iniciam, a maioria, ela se torna uma pessoa melhor depois que faz algumas provas, principalmente as provas longas, que acontece tanta coisa durante a prova. Não tem dúvida nenhuma, cara, que a pessoa se torna uma pessoa melhor. Então ela começa a dar valor a algumas coisas que elas não davam antes, ver o poder assim da equipe mesmo, ver toda essa questão logística, estratégia que no dia a dia também é igual. Então a gente tem que se programar, tem que se esquecer do negocinho de uma programação, você para a prova. Então, e a pessoa ela transfere isso para o dia a dia dela. Então, assim, muitas pessoas que fizeram coisa comigo, às vezes até pararam por outras situações de família, outro estado, assim, momento de vida, eu encontro com elas ainda, você vê que elas
conto assim da época que correram a Coisa de Aventura como fosse foi um ponto assim de um restart na vida dela. Então é aprendizagem da vida, né? Então tem gente que correu comigo 2 anos, correu na equipe Selva mesmo, que era um aluno que ficou muito forte, correu na equipe, tinha empresa lá, hoje vem a empresa multinacional, e ele fala que muito disso aprendeu na Coisa de Aventura. Bom, não é à toa que existem tantos, a OBB, por exemplo, uma empresa especializada uma empresa não, né? A OBB é uma organização sem fins lucrativos, né? Mas especializada em desenvolvimento humano no mundo outdoor, cara. Porque isso ensina muito, né, cara? Sim. Aí depois a gente começou a transferir isso daí para as empresas. Então a Selva, né, a gente começou a fazer uma parte corporativa também. Então a gente trazia essa experiência de uma mini prova de aventura, com todas ali algumas modalidades, com orientação, e trazer isso para a empresa dentro de uma estratégia, uma logística, a pessoa assim, liderança, para ela resolver uma situação num período de tempo. Então isso para a empresa assim, sempre foi assim um sucesso em todas as empresas que a gente aplicou, porque eles terminam já com uma outra, o colaborador lá com uma outra mentalidade. Ele olha assim e fala, pô, pensei que às vezes a pessoa fala, eu consigo me resolver, mas às vezes o não adianta, ele tem que ter a equipe. Da equipe. Várias cabeças pensando. E aí ele vê assim a fragilidade de uma pessoa sozinha numa atividade desse tipo. Então isso daí muda um pouco a mentalidade deles na própria atividade, e depois num debrief que a gente faz, a pessoa vê. E a OBB faz muito isso. Eles fazem bem. Você sabe que às vezes eu encontro com corredores de aventura, uma viagem de caiaque ou montanha, encontro com uma pessoa, pô, eu corria pra caramba de aventura, agora eu tô fazendo, exemplo, Petrópolis, Teresópolis, cara, agora eu tô fazendo aqui só pra contemplar, porque eu só passava aqui correndo, cara, então eu não conseguia, não sei nem como é que era isso aqui, eu passava tão rápido que eu não conseguia observar, né? Então é legal isso, né, cara? As pessoas fazem, conseguem cumprir seus objetivos de tempo ali e depois tem a vontade de voltar para fazer a contemplação, né, cara? Que a gente passa em lugares às vezes que nem o turismo chega. Então, e a gente passa em horários que passa à noite, de dia. Então, você passa num lugar maravilhoso de noite, como eu já passei. Consegue ver, né? Na Tasmânia, passou em alguns lugares que tá madrugada, então a gente não vê nada. Aí você fala, pô, eu queria voltar uma vez no Parque de Torres del Paine, passei num lugar lá maravilhoso de noite. Aí voltei depois lá. Meu Deus, onde eu estive. Com a minha esposa, falei, nossa, nem lembro de nada aqui. E nesse tempo todo, com a Selva Aventura, você chegou a encarar algum acidente sério com aluno, alguma coisa? Não, assim, já teve em prova, né, com um competidor, a gente teve um acidente em 2011 na Patagonia Expedition Race, que é considerada, né, a prova hoje mais difícil do mundo. Até são 20 equipes só que participam, tem que ter currículo para entrar. Mesmo assim, termina no máximo 30% das equipes que começam a prova. Então tem pouca gente que terminou nos 14 anos de evento que eles promoveram já. E lá a gente teve uma ocasião em 2011 que eu quase pensei que 50% da equipe não ia voltar para o Brasil. Caramba. A gente foi cruzar um rio de gelo, tinha uma opção de um barco do outro lado do rio, aí passava um nadando para pegar o barco, aí eu passei nadando, peguei o barco, voltei, aí passei em um da equipe, aí eu tava, como eu tinha tirado a roupa para cruzar, era um rio assim de gelo, e descia correnteza descendo pedra de gelo que descia, então era muito gelado e caía no Estreito de Magalhães. O Estreito de Magalhães tinha uma corrente. Aí quando eu passei um lá, falei, agora se vira para passar o restante aí que eu vou me secar e me esquentar, que eu não sei nem falar direito, porque tão congelado que eu tava. Aí ele voltou remando, aí essa hora você fala assim, Deus existe. Porque quando ele voltou remando, eu esqueci de colocar, eu tava com tanto frio que esqueci de colocar o segundo remo no barco. E ele foi com um remo só. Aí ele chegou lá, pegou um outro, que tava lá, outro da equipe, né, o Ricardo, que é um bombeiro, e ele é muito forte, esse Ricardo. Até mesmo ele tava melhor que o outro, que os dois congelaram assim, feio. Aí eles voltaram pro rio e viraram o barco. Viraram, foram arrastados pro Estreito de Magalhães e pegou uma corrente e foi embora.
Nossa. Aí eu chamei rádio e ninguém atendia. Tinha 2 meninos da organização do lado que começaram a chorar falando que eles iam morrer. Porque correram sérios isso. Aí eu tive que abrir o telefone satélite. Se alguém atendesse, eu estava desclassificado da prova. Ninguém atendeu. E eu, porque chamava o helicóptero para atirar, né? E não conseguia comunicação. Aí depois de meia hora, os 2 meninos lá falaram, tem um barco que a backup estava escondido no mato. Mas eles estavam tão desesperados que eles não raciocinaram isso. Olha que absurdo. Aí eles puxaram o barco, eu falei, agora vai pegar eles, que eu estava do outro lado do rio, né? Eu falei, não tem remo. E o remo estava no meu pé, que eu esqueci de colocar. Aí eu tive que voltei nadando, peguei o caiaque, peguei eles. Um tava com um batimento de 20 batimentos. Nossa. Tava quase já... Vocês continuaram a corrida? Então, aí eu trouxe eles, aí fogueira, esquentou, troquei a roupa, tudo. Aí depois de umas 3 horas a gente conseguiu voltar pra prova. E não tem nenhum registro de imagem disso? Não tem. Pô, isso aí dava um filme muito louco, cara. Que louco. Mas essa travessia que você fez no Rio, você fez o quê? Você subiu mais eu subi uns 100 metros e pulei na água e saí na frente. Que louco, você foi. Já teve umas 2 ou 3 vezes que eu pulei em água muito gelada, de cachoeira e tal, esse pocinho que você olha e fala, tá lindo, né, cara? Deu entrar, e na hora que eu entro, o pulmão fecha, né, por causa do frio, cara, eu fico ali sem conseguir respirar, isso agora depois de uma certa idade, depois dos 30 e poucos anos, eu tenho que me molhar, aquelas frescurinhas que a gente aprende quando é criança, porque se eu entrar direto, cara, fecha o pulmão, eu fico sem respirar ali, sei lá, uns 40 segundos. Então, eram tipo 50 metros de rio, eu quase não chegava cheguei do outro lado, nem na ida e na volta, porque é isso daí, você tem uma vasoconstrição tão grande que não dá pra colocar o rosto na água, porque a água é muito gelada, e você desviando das pedras de gelo, né? E, cara, muito forte o frio. Aí depois na volta também começa a travar o braço. Mas aí era questão de salvar os dois. Então... Foi, você saiu, viu, o proprietário da The North Face morreu numa situação assim, cara, parecida. Caramba, cara, que Mas louco. foi quase, assim, até eu coloquei isso no livro. E a prova não tem alguém ali que fica... Os moleques trazem desespero. Todo mundo atravessava por esse ponto? Todo mundo. Pô, eles tinham que ter alguém ali. Não, então tinha os 2 meninos, só que eles eram os novos, eles começaram a chorar porque falaram que eles iam morrer, não sabiam o que fazer. Caramba, olha a situação. Que perigo, cara. Que loucura, velho. Não tinha nenhuma corda pra jogar, pra puxar, não tinha nada. Nossa, isso daí dá vou ter que botar uma música de suspense. Mas aqui no Brasil não teve nenhuma, cara. Porque às vezes os caras estão tão cansados numa serra fina, por exemplo, assim, uma noite, caminhando ali, às vezes que nem um boi à noite, nem percebe mais o que tá fazendo, de repente, e nunca pisou num troço errado, despencou. Cara, aqui no Brasil, teve um gringo uma vez tomou uma mordida de uma cobra que nem era venenosa na Bahia, no Ecomotion. Dava medo porque a boca da cobra era grande, então a separação do dente, assim, e inchou tudo, mas não deu nada. Cara, dormia assim na bike, era normal, de sair da estrada, cair nas valetas. Pequenos problemas, pequenos. E uma vez em Abu Dhabi, um cara caiu de um penhasco, ele pisou lá, quebrou a pedra e caiu de 30 metros, não morreu. Nossa. Quebrou a perna, o braço, morreu. Teve uma mulher que infartou naqueles desafios de Los Lucones que tinha na Patagônia, que a gente correu também 2 vezes lá, morreu do coração, mas fora isso. Cara, e os resultados da sua equipe Selva são fabulosos, não consegue citar os maiores, cara? A Patagônia, né, que em 2011, que a gente foi a primeira equipe sul-americana a terminar, em 14 anos de prova, então nunca nenhuma ainda conseguiu terminar essa prova, que é bem difícil, né, cada PC é um ponto de corte, se chegou ou não chegou no horário lá, você é retirado da prova. Tem time cap de cada um. De cada um, então, e o organizador ele faz a prova para você não terminar. A ideia é dele, é um geólogo, cara, chama Esther. Até hoje ele organiza também aquela prova Ultra Fjords, é dele. E ele chega no brief e fala, eu fiz a prova, a minha intenção é ninguém terminar. Eu não consigo completar, ele fala assim, eu quero ver quem é forte o suficiente psicologicamente, fisicamente e está preparado logisticamente para terminar essa prova. E assim, o pessoal começa a acabar a comida, começa a desistir e vai desistindo. E a gente em 2012 conseguiu, 2011 a gente não conseguiu, depois desse incidente aí a gente tomou o corte depois de 3 PCs, foi retirado da prova, aí fiquei super chateado, voltei, já cheguei no Brasil e já comecei a planejar o outro ano. Aí consegui montar uma logística, equipamento, a gente sofreu muito equipamento em 2011. Em 2012 a gente foi preparar, com mochila certa, com equipamento certo, roupa certa. Tudo aqui.
Aí chegou, esse daí é um resultado bom. A gente teve um desafio dos vulcões, a gente teve um 4º lugar no desafio dos vulcões, que também foi um dos primeiros resultados de equipe brasileira assim, expressivo lá fora, que foi uma disputa também tinham 60 equipes, a gente chegou a ficar em 25º no meio da prova, no final da prova a gente ultrapassou todo mundo, chegou em 4º, quase chegou em 3º. E acho que um dos maiores que a gente teve foi um vice-campeonato numa etapa do Mundial na Costa Rica. Também foi uma prova totalmente... Isso daí eu conto no livro, até quem lê esse capítulo fica emocionado porque a gente chegou a ficar em último. A gente teve um problema de desidratação com 2 da equipe. A gente parou durante 8 horas para eles se recuperarem. O médico que queria tirar a gente da prova. Aí eu consegui convencer o médico que dava para tratar ali e voltar para a prova. Aí ele começou a tratar. E aí a mídia em cima de mim falou assim: porque vocês vão continuar, vocês vão tomar um corte na próxima mountain bike e tudo. Ele falou: até tomar o corte e voltar na prova. Quando eu tomar o corte, aí eu sou retirado, aí tudo bem. Aí a mídia falou: vocês vão matar seus colegas ali, porque eles estão todos mal, desidratados. Eu falei assim: se eu matar eles, a culpa é minha, não vai ser sua, então não se preocupe. Aí eu consegui voltar para a prova de todo mundo. Aí a mídia chegou no Brasil, o pessoal, e aí o slogan era assim: capitão vai tentar matar 2 integrantes da equipe. Imagine a mãe dele vendo isso, né, o desespero que entrou. Esses amigos do meu filho, né? Aí, só que a gente continuou, só que dali pra frente deu tudo certo. A gente não se recuperando, começamos a passar a equipe, passar. Aí no 4º dia de prova, a gente já encostou na 3ª colocada, que era uma equipe muito forte da Espanha, que tinha até ganhado o campeonato mundial. Aí a gente começou a encostar, um americano, a gente encostou neles, na 2ª e na 3ª. O americano desistiu, porque viu que a gente estava vindo lá de trás. E os caras tão fortes. Os caras tão fortes demais, desistiu. A gente ficou disputando com a espanhola, aí ganhamos por 5 minutos no chegando. Aí imagine a repercussão que deu no pessoal da mídia, que era o demônio, virei o herói no final. Ia vir por aí mesmo, resiliência, né, cara? Prova de aventura é isso, né? E se eu desistisse lá, porque estava fácil desistir, porque os outros questionavam, cara, pra que? A gente tá em último, tava 4 horas atrás do último, pra que a gente vai continuar? Não tem mais porquê, a gente veio aqui pra tentar ganhar e já a gente não vai nem ficar entre os 20. Aí eu falei: calma, cara, vamos passar na linha de chegada. Aí vamos até o final que vai dar certo. Aí eles acreditaram, aí a gente acelerou numa mountain bike, mas fez uma estratégia cabulosa de acelerar ao máximo e se portando até o final, acelerar. Levando o nome do Brasil. Tem algum preconceito internacional, assim, de provas que você foi com relação a equipes que vêm do Brasil, assim, algum? Não, assim, assim, já esse cara, sou fraquinho. Não, o pessoal eles respeitam muito porque são pessoas específicas, né? Então tem o capitão, aquele tá com aquele cara lá, a equipe deve ser boa porque ele não vai colocar qualquer um na equipe. Então, e a gente sempre nessas provas, por ter terminado a Patagônia e tudo, o pessoal conhece bastante, porque que lá terminou a Patagônia, só 3 equipes terminaram a Patagônia, 3 capitães que terminaram até hoje. Então, vocês levam o nome do Brasil aí de uma forma bonita, né, cara? Agora a gente fez agora no começo do ano uma prova, eu tenho, agora minha equipe são 2 do Rio, né, um casal do Rio, Felipe e Amaro, e aqui em São Paulo o Fábio, que a gente chama ele de Carcaça, por semana. A gente foi para a prova agora uma etapa do Mundial no Paraguai, a gente ficou em 3º, um resultado bom também para uma etapa do Mundial. Aí a Mundial deu uma nota falando da gente, da nossa equipe, que é uma equipe assim, que está crescendo no cenário mundial. E essa prova sempre acontece mil coisas. A gente conseguiu ser preso, conseguiu ser preso pelo exército argentino. Eu fiz uma navegação que tinha que achar uma ilha no meio do nada, no Rio Paraguai, lá, com 10 km de largura, assim, o rio. E eu tinha que remar 20 km assim, em linha reta para achar o negócio à noite com onda. Nossa, já achava até o traficante. Só que aí tinha uma pontinha de uma terra, assim, de uma península. Eu falei: eu vou até lá, de lá eu azimuto pra ilha, que só tinha 5 km para chegar na ilha dali. Ali era o posto avançado do exército argentino. Aí quando a gente chegou lá, 5 fuzis na nossa cara, assim, que eles chegaram com um barco preto do nosso lado, que era noite. Aí falou: o que vocês estão fazendo aqui?
Não, a gente tá na prova. Que prova? O cara nem sabia. Não sabia. Caramba, aí eu falei, não, mas a gente já tá voltando pro Paraguai. Não custava nada, mandar um memorando. Memorando pra ele. Que isso? Não, mas a gente tá voltando pro Paraguai, não se preocupa. Não, vocês estão presos. Vocês estão invadindo aqui a coisa. Cadê o passaporte? Eu falei, puta, o passaporte tava tudo na... Você acha que a gente ia remar na prova com o passaporte? Aí ele levou até explicar. Aí eu falei, aí chegou uma hora e falou, liga, passa o rádio pra guarda costeira do Paraguai. Que eles vão saber, não é possível. Aí mandaram, os caras falaram, realmente tem uma prova, tá autorizado, pode liberar eles. Só precisava autorizar o lado de cá. Só que ninguém achava que alguém ia remar tanto. Ia remar tanto pro Argentina, que a gente tá bem na divisa. Então essas coisas acontecem na prova, assim. Legal demais, cara. Ô, Caco, e se o cara tá escutando o vídeo aí, ainda não é, eu acho que vai ter muita gente que te conhece aqui, mas pro pessoal que não te conhece e que quer começar em corrida de aventura, como é que ele procura a Selva, cara? A gente tem um site, né? Tem um site o da Selva mesmo, né? selvaventura.com, e tem o capo também, fonseca.com.br, e hoje em dia eu estou afiliado com a Ranfan, né? Que é uma das maiores assessorias de corrida. Então a Selva está dentro da Ranfan, aí eles pegam toda essa parte administrativa minha e eu faço o que eu gosto de fazer, que é a parte de treinamento. Então, entrando também pelo site da ranfan.com.br. Deixa o link no comentário do vídeo. Então aí consegue encontrar lá, e lá tem a parte de corridas de montanha, corrida de aventura, mountain bike, essa parte que eu lido diretamente lá dentro da assessoria. Legal. E tem o livro também, né? O livro, fala do livro, cara. Então o livro foi uma junção, né, de várias pessoas falaram, putz, você tem que escrever essas histórias, contar, explicar como é que foi. Aí eu falei, vambora, né, vamos escrever Aí eu peguei 12 provas acima de 500 km, e das mais expressivas assim que aconteceu, não provas que a gente se deu bem, mas provas que a gente se deu muito mal. Teve acidente, teve que a gente não conseguiu completar, eu coloquei no livro também. Então eu fiz uma junção, desde a primeira prova até a última prova que está no livro, é uma prova na final do Campeonato Mundial na Austrália, 2015 e 2016. Então aí eu contei a história antes da prova, o que é uma preparação para uma prova dessa, física, logística, e depois os dias pré, assim, antes da competição, que toda aquela organização absurda, que você não consegue nem dormir direito. Na barriga. E depois a competição mesmo, tudo que acontece. Aí tudo que é planejado às vezes não dá certo. Então eu fiz uma junção assim no livro disso daí. Aí eu conto toda a história assim na íntegra mesmo, e é legal porque passa às vezes ali a noção do que foi a prova, o que aconteceu, o que deu certo, o que não deu. A parte triste, a parte feliz. Para o pessoal achar o seu livro, o livro chama Corrida de Aventura, a Natureza é Nosso Desafio. Tá no meu nome, né, Caco Fonseca. E encontra no meu site, encontra na Cultura, tem várias livrarias que estão. A gente podia botar para vender aqui, né? Que o pessoal ia olhar já. Vamos trazer. Você tem dele, né? Tem para trazer? Traz aqui, vamos deixar aqui para vender. Que aí fica mais fácil. Já coloco no vídeo e falo, vem aqui comprar. Deixa eu te falar, cara. Você com essa vida saudável que você tem, cara, não tô falando dos pepinos que é organizar uma prova, que também tem seu estresse, né? Não é porque você trabalha com esporte que não tem parte estressante. Tem, a gente aqui na loja de flecha também tem os dias estressantes aqui. Mas, cara, você veio pra cá de bicicleta, curte a cidade aí de uma forma diferente, né? Sim. O quanto isso faz bem para você, no seu lado físico mesmo? O quanto isso te deixa saudável, cara, com 40, você deve estar com 41 de idade, né? Se você for lá fazer um exame de coração de rotina, o que o médico fala quando você entra na esteira, cara? Assim, eu tenho toda a parte de programação dos treinos, né, que eu estou competindo ainda, esse final do ano a gente tem uma prova bem grande, e a minha vida também, como professor, como organizador de prova, quem organiza a prova sabe o que é um estresse absurdo, assim, de toda a preparação e durante a competição. Responsabilidade em cima de você, né? E agora a gente está com aquela prova de Terras Gigantes, né, que é uma prova de 500 km de aventura, de corrida de aventura. Eu ajudo nas provas da KTR, sou diretor de prova da KMTB de mountain bike.
Então, todas essas provas requerem assim, uma demanda bem grande assim, antes da prova, e durante a prova nem se fala. Mas meu dia a dia sempre começo a dar aula às 6 da manhã, tenho vários alunos, né, particulares, e tem também toda a parte da administrativa também. Eu fico bastante no computador, normalmente terça e quinta é o dia que eu fico mais na parte administrativa, e segunda e quarta eu dou bastante aula, e sexta-feira eu tiro às vezes para viajar para os eventos, tudo mais, mas meu dia começa cedo e termina à noite. Então hoje eu consigo 70% do meu deslocamento hoje é bike. Eu procuro fazer o máximo que eu gosto de pedalar, e eu consigo não poluir tanto a cidade, e eu chego às vezes até mais rápido que eu for de carro. Serve como um treino também. E eu uso também, assim, entre aspas, como um treino, fora que eu treino também, eu tenho todo o meu período de treino. Então isso daí acaba já levando junto uma hidratação melhor, uma alimentação melhor, e sempre quando eu faço os exames, agora eu fiz todos os check-ups, que eu tenho uma família bem com bastante histórico, né? Então com certeza você fugiu do histórico. Então vi toda a parte cardíaca agora recentemente, o pessoal tá excelente, deve ser o mesmo de um garoto de 20 anos, né? Tá assim, toda a parte sanguínea, tá tudo ok, assim. Então eu sempre faço esses check-ups porque é importante ver também, que eu já peguei vários atletas com problema cardíaco, que também é muito como é que você dosa todo esse treinamento. Então os caras muita gente exagera bastante. Então às vezes pensa que tá bom e acaba prejudicando a saúde dele. Daí a necessidade do cara pegar uma assessoria bacana. Sim, para você saber, que evoluir até, assim, não em questões de performance às vezes, mas em questão de saúde, né? Às vezes, porque o que eu penso assim, mesmo o cara que quer fazer uma competição tal ali, com um grau de dificuldade, a gente pega muita gente para fazer Mont Blanc, por exemplo, tem muito atleta que faz Mont Blanc, tem muito atleta que faz provas no exterior, provas grandes. E como é que eu dosar isso daí numa pessoa normal, né? Que esse cara é um executivo, é um empresário, então é uma pessoa normal, não é um atleta full time. Então ele tem um estresse ali, tem filho, tem estresse de trabalho, às vezes ele não come direito, sabe? Então tem isso daí. Como é que dosar isso daí para o cara fazer a prova dele e continuar ter a vida dele saudável, não se arrebentar, não ter um problema mais sério, metabólico, cardíaco, respiratório. Então eu doso em cima disso. Então hoje em dia essa importância de ter um profissional, isso daí é para alinhar isso daí. O cara termina uma prova, uma coisa que o pessoal peca demais, que é bem discutido já há alguns anos na nossa área, assim, quando você termina a prova, o que você faz? Então o cara termina a prova, ele acabou aquele objetivo lá, o cara às vezes para 3 semanas e não faz nada. Só que se o nosso coração, pulmão fosse inteligente, ele voltaria, ele se restabeleceria, mudaria aquele coisa. Mas não, ele é burro. Então ele não entende que o cara estava fazendo aquilo, correndo um monte na semana, pedalando, aí faz uma prova absurda, aí chega e para. Como é que o coração vai entender? Aí isso para a saúde é muito prejudicial. Cara, obrigado pra caramba por essa conversa, Vamos ver se a gente consegue fazer alguns treinamentos seus aqui de orientação. Pode usar o nosso espaço aí à vontade, para o nosso público poder te encontrar aqui. Show de bola. Eu que agradeço, porque você também é dos primórdios lá da coisa de aventura, né? Você começou. E eu acho que é legal, acho que tem que trazer mesmo o pessoal para até conhecer equipamento, né? Muita gente não conhece. E a gente tem que ajudar, né? Evoluir esse tipo de esporte no Brasil, né? A gente está aí há 18 anos, cara, e ainda é um bebezinho, assim, corrida de aventura. O potencial do nosso país, né, cara? Semana retrasada eu tava em Itamonte com meu filho, a gente subiu lá o Pico Santo Agostinho. Cara, ninguém ali no Parque Centro Papagaio. Assim, quando eu falo ninguém, gato pingado. Impressionante, né, cara? E assim, que você vai para outros lugares, para fora, nossa, o pessoal usa, né? Usa essa parte, sabe usar, né? Sabe usar. Mas eu acho que cresceu muito, né? A gente viu crescer muito todo esse esporte, você vê as corridas de montanha lotadas, as travessias com mais gente, o pessoal indo mais para montanha. Eu acho que, assim, cresceu bastante, mas tem muito que crescer ainda. Precisa de muita ajuda aí. E a ideia nossa é sempre de
divulgar o esporte, né? Divulgar a parte outdoor. Trabalho que nós estamos fazendo de formiguinha, né? Que aí acho que isso que esse é o caminho. E trazer, né? Ver o prazer do que é estar no outdoor, né? E isso eu acho que é a gente participa de prova, tudo, mas eu adoro acampar, adoro ficar lá no meio do mato. Eu gosto, Então isso daí, eu acho que quando a pessoa tem essa experiência, ela fica, né? Não é uma experiência que você vai lá, vive e depois não quer, não, é uma coisa que você quer voltar, né? A montanha chama, o mar chama, esses esportes nossos aqui, eles realmente chamam pela gente, fica, né? A gente tem vontade. Bom, parabéns pelo trabalho, cara. Obrigado. É isso aí, meu velho.